Olá, eu sou a professora Fátima Garcia e hoje nós vamos trabalhar com um tema muito interessante. É um tema da alfabetização e letramento. O tema da nossa aula é a aprendizagem do sistema de escrita alfabética. E nós vamos abordar 3 assuntos. No primeiro momento, nós falaremos das práticas educativas baseadas em 2 métodos, o sintético e o analítico. No segundo momento, nós vamos falar sobre a psicogênese da língua escrita. E para finalizar, falaremos sobre a apropriação do sistema de escrita alfabética pelas crianças. Sabemos que há muitas décadas que nós, professores, que os estudiosos da educação, vêm enfrentando uma série de desafios sobre a qualidade da escola brasileira. Nós almejamos uma escola democrática. O que quer dizer? Uma escola para todos, do povo e para o povo, mas que nós tenhamos uma educação de qualidade. E quando nós pensamos nessa educação de qualidade, nós pensamos também numa escola baseada em princípios da inclusão, ou seja, de uma prática educativa voltada para uma educação inclusiva. Porque nós sabemos que todas as crianças têm o direito de estar na escola e de ter uma educação de qualidade. Dessa forma, quando nós falamos numa escola inclusiva, nós estamos pensando também que no ato de ler e escrever, ou seja, todas as crianças têm o direito de aprender a ler e escrever numa escola baseada nesses princípios de uma educação inclusiva e numa escola para todos, que garanta não só a entrada dessa criança, mas a permanência também de uma educação de qualidade. Então, quando nós pensamos nesses princípios, ou seja, nesses princípios de uma educação inclusiva, nós vamos pensar também nos direitos de aprendizagem. Hoje, a criança, ao ser matriculada, ser inserida numa escola, ela tem alguns direitos de aprendizagem. Que direitos são esses? Então, vamos iniciar esse processo pensando da seguinte forma. Primeiro, quando a escola tem ali as crianças, ela também tem que organizar o seu trabalho pedagógico. Então, no início do ano, a criança, ao ser matriculada, ela tem os direitos de aprendizagem e esses direitos precisam ser resguardados. De que forma? As crianças têm o direito de estar na escola. Então, alguns direitos de aprendizagem devem ser resguardados, ou seja, devem fazer parte do trabalho pedagógico de cada escola. Então, quando nós pensamos nesses direitos, a escola, ao planejar ou ao organizar o seu trabalho pedagógico, é interessante que isso seja registrado e que faça parte da proposta pedagógica da escola, de forma que esse aluno que está ali regularmente matriculado, se ele mudar de uma sala para outra ou de uma escola para outra, que o professor possa dar continuidade a esses direitos de aprendizagem. Então, agora, nós vamos pensar em 2 vertentes. Nós temos uma vertente voltada para as práticas de alfabetização baseadas em métodos. Que métodos são esses? Os métodos sintético e os métodos analítico. Ou seja, dentro do método sintético, eu vou apresentar para vocês a subdivisão, ou seja, fônico, o método silábico e o método alfabético. E o método analítico também. Então, iniciaremos da seguinte forma. Essa é uma vertente, uma abordagem, nós denominamos de abordagem tradicional, porque ela é baseada em métodos onde nós vamos trabalhar com as letras, com as palavras, com as sílabas. E uma outra abordagem onde nós podemos inserir os alunos em uma prática voltada para a questão da alfabetização e do letramento. Então, vamos entender um pouco esse método sintético. O método sintético, ele inicia-se da menor unidade da língua, que é a letra. O professor apresentava as letras para as crianças. Logo em seguida, ele mostrava que, se eu juntar uma letra com a outra, eu vou formar uma sílaba. Juntando as sílabas, eu vou formar a palavra. Juntando as palavras, eu vou formar as frases. E juntando as frases, eu vou formar um texto. Então, o método
sintético, ele parte da menor unidade, que é a letra. O professor apresenta inicialmente as vogais, A, E, I, O, U, nessa sequência. Depois ele apresenta a sílaba, a palavra geradora, as frases e o texto. Quando o processo acontece de uma forma inversa, ou seja, partindo do todo, que é o texto, para as partes, nós temos o método analítico. Então, o professor que trabalha no processo de alfabetização com o método analítico, ele apresenta o texto, vai fragmentando esse texto em unidades menores, em frases, em palavras, em sílabas e na menor unidade, que são as letras. Então, como isso acontece no dia a dia por meio da prática desse professor? Então, eu vou mostrar para vocês um material. Esse material faz parte, do trabalho do professor que trabalha nessa perspectiva utilizando a cartilha. Então, vejam, por exemplo, quando o professor inicia o processo de alfabetização com as crianças estão regularmente matriculadas. Então, esse trabalho começa lá na educação infantil ou então nos primeiros meses do ano letivo. O professor trabalha com exercícios de prontidão. O que quer dizer isso? São atividades ou exercícios, estes são exemplos de atividades de língua portuguesa, pois acreditava-se que quando a criança soubesse fazer esses pontilhados, ela estaria pronta, entre aspas, para ser alfabetizada. Então, nós temos aqui uma outra observação importante, que geralmente os verbos são verbos de comando. Então, em cima nós temos cubra e continue. A criança tinha que pegar o lápis e passar o lápis sobre os pontilhados, sobre os pontinhos e repetir várias e várias vezes. É um ato mecânico, sem reflexão, mas o professor que trabalha utilizando esse tipo de atividade acredita, que a criança estaria pronta para ser alfabetizada. Aqui nós temos outros exemplos de atividades ou exercícios de prontidão. São traçados que o professor, às vezes, entregava para as crianças em folhas mimeografadas ou xerocadas, e também alguns livros didáticos apresentam esse tipo de atividade. Após as atividades de prontidão, o professor iniciava apresentando as vogais. E nessa sequência, apresentava a vogal, a letra A, algumas atividades mecânicas também, e sempre com verbos de comando. Primeiro, pinte, circule, leia, transcreva, copie, continue, etc. Após o trabalho com as vogais, iniciava-se o trabalho com a palavra e com a sílaba, conforme eu comentei com vocês ali no quadro. Aqui uma lição, de uma dada cartilha. Há uma imagem, há uma palavra geradora, há um destaque na sílaba inicial desta palavra. Em seguida, nós temos as sílabas, as palavras iniciadas com a letra B, porque é uma família, de sílabas, assim o professor denominava, algumas frases soltas e depois algumas atividades também para reforçar, de forma que a criança, ao fazer, ela estaria aprendendo as palavras dessa família silábica, ou seja, as palavras com a letra B. Essa é uma forma, essa é uma atividade que foi presente dentro dessa abordagem que nós denominamos hoje de abordagem tradicional. Então, como vocês viram, o professor apresenta as vogais, depois uma palavra geradora, a partir dessa palavra, dá um destaque nas sílabas. Então, quando ele trabalha com destaque na sílaba, nós damos o nome de método sintético, porém silábico. Quando a ênfase é no som, nós damos o nome de método fônico. E quando a sílaba
Quando o destaque é nas letras do alfabeto, o método é denominado de alfabético. Então, nós sabemos que essa metodologia, ela entrou, em vigor, começou a ser desenvolvida pelos professores no processo de alfabetização a partir do século XVII. E nós podemos perceber que, embora é uma metodologia do século XVII, mas grande parte desse método, principalmente o silábico, ainda está presente em muitas escolas brasileiras. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que mudou-se o método. Por quê? Porque houve um debate por volta ali da década de 80 e discutia-se o quê? Quais eram os métodos mais eficazes? Por que os métodos mais eficazes? Porque as crianças entravam no primeiro ano ou na primeira série, o professor trabalhava com um desses métodos, o sintético ou analítico, e percebia-se que um alto índice de crianças não aprendiam a ler e escrever. Um alto índice de alunos evadiam, ou seja, abandonavam a escola, que nós damos o nome de evasão escolar, reprovação, repetência. Então, devido a essas situações que foram sendo desencadeadas a todo final de ano, por quê? Porque o cunho final desse método consolidava em quê? Na retenção, na reprovação. Se um alto índice de alunos estão sendo reprovados, então significa que nós precisamos repensar a metodologia. Então mudava-se a cartilha, mudava-se o método, mas a prática pedagógica, a prática desenvolvida pelo professor permanecia. Então houve algumas discussões por volta da década de 80, além desses métodos mais eficazes, o que nós podemos fazer? Que foi a implantação do CBA. O que foi o CBA? O CBA foi o ciclo básico de alfabetização, ou seja, se as crianças entram na escola, almejamos que todas aprendam a ler e escrever, em um ano essas crianças não estão aprendendo, então é necessário intensificar esse tempo. Então o ciclo básico de alfabetização veio como uma proposta de reorganizar esse tempo, aumentar esse tempo escolar. Na década de 80 também, precisamente no ano de 1979, houve a publicação do livro das duas autoras, pesquisadoras, Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Esse livro denominava-se Psicogênese da Língua Escrita. Então, esse livro desencadeou aqui no Brasil, em vários países da América Latina, algo muito interessante, um novo pensar, um novo olhar sobre essa prática pedagógica desenvolvida pelos professores alfabetizadores. Iniciou-se uma outra proposta de trabalho, que é uma outra vertente, que é a proposta construtivista. O construtivismo é construtivista, a proposta, ou a gente dá o nome de construtivismo, ou proposta construtivista. Então, o construtivismo foi algo em que entrou, deu início aqui no Brasil na década de 80. Então, os trabalhos, as pesquisas, esse livro das autoras Emília Ferreira e Ana Teberoski deram grandes contribuições para a educação brasileira. Um outro fato interessante é que essas autoras, elas também, por meio das pesquisas, elas elaboraram 4 fases do desenvolvimento, ou seja, no desenvolvimento, na construção da escrita, as crianças passam por 4 períodos, 4 fases ou 4 estágios, que são o pré-silábico, o silábico alfabético e o alfabético. Esses 4 níveis nós discutiremos numa outra videoaula, na nossa próxima aula. Então aqui, para nós fecharmos alguns pontos, vamos elencar um ponto principal. Primeiro, com essa proposta, muda-se o foco. Por quê? Nessa abordagem, o aluno era passivo. Nessa nova abordagem, o aluno é protagonista, ou seja, o professor vai trabalhar numa perspectiva em que o aluno vai construir o conhecimento. Por meio de quê? Então, aqui nós não vamos utilizar nessa proposta
O material que foi muito utilizado é a cartilha, que foi o material didático. Nós utilizaremos aqui, né, e que surge na década de 90, um novo termo. Que termo é esse? O termo letramento. A palavra letramento, ela surge na década de 90, graças ao trabalho da pesquisadora estudiosa Magda Soares, né, que é uma referência quando nós falamos em letramento, como outros autores também. Então, na década de 90, começou-se, né, a discutir, e além do termo alfabetização, o termo letramento. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou alfabetizar e depois letrar? Não, as duas coisas acontecem concomitantemente. Nós vamos ensinar a criança a ler e escrever, a ser alfabetizada, ou seja, aprender a ler e escrever por meio das práticas sociais, ou seja, por meio dos diferentes textos que circulam socialmente. Então, o professor, nessa abordagem construtivista, ele vai trabalhar com os textos que estão presentes na sala de aula, levar esses textos para a sala e, nesse trabalho, nessa prática, mostrar qual é a função social desse texto, como é que eu utilizo ele diariamente. Então, é uma outra proposta de trabalho. Então, aqui, o material didático não é a cartilha, o aluno não é passivo, e percebe-se também que nós não vamos trabalhar com código, como na outra abordagem. Nós vamos trabalhar com os diferentes textos que estão presentes e fazem parte do dia a dia dessas crianças. Dessa forma, as autoras salientam: alfabetização e letramento são processos, né, que nós não separamos, ou seja, inseparáveis, embora distintos. Então, nós vamos finalizar a nossa aula e daremos continuidade a essas reflexões na nossa próxima aula, onde nós abordaremos sobre a psicogênese da língua escrita e especificaremos cada um dos estágios: o pré-silábico, o silábico alfabético e o alfabético. Até lá!